O que eu queria resumir com vocês, alguns pontos da viagem do presidente Lula, né, à Europa, ele que visitou o continente pela primeira vez nesse seu terceiro mandato depois de ter se pronunciado precipitadamente sobre a guerra na Ucrânia. Os líderes portugueses e espanhóis deixaram clara a volta do relacionamento histórico com o Brasil, que tinha ficado escondido aí nos últimos 4 anos. Lula foi muito bem recebido pelas autoridades, apesar dos protestos direitistas contra o presidente do Brasil em Portugal. O maior deles foi dentro do parlamento português no dia da Revolução dos Cravos, em uma sessão especial para que Lula participasse do 25 de abril português, quando 12 deputados da extrema-direita bateram nas mesas e levantaram cartazes com as palavras "chega de corrupção". Esse foi o momento mais tenso dessa agenda na Europa, né, que teve como objetivo mais do que a reaproximação entre o nosso país, Portugal e Espanha, mas principalmente corrigir o que Lula falou sem pensar sobre a guerra durante a viagem à China e aos Emirados Árabes e que atraiu críticas tanto dos Estados Unidos quanto da Europa. Houve aí um excesso de confiança do presidente que não é mais aquele, pelo menos nessas viagens, do primeiro mandato, quando Lula arrancava suspiros plateia fora. Mas ele sentiu o peso da sua fala sobre a guerra e rapidamente amenizou esse discurso. Errou feio a não dar o mesmo peso à Rússia, né, que invadiu, e à Ucrânia, que foi invadida. São duas situações diferentes. E a solução encontrada por Lula foi aí a retórica da criação de uma espécie de conselho, um clube de países para discutir os caminhos para a paz entre as duas nações da Eurásia e leste europeu. E se o Brasil quer ser o mediador, será preciso um outro discurso, aquele que o Brasil tem a tradição desde o Barão de Rio Branco, o diálogo. Rússia é nossa parceira, assim como a China, Estados Unidos, países europeus, chamado Ocidente. O impacto da guerra na Europa é bem diferente do que aí na América do Sul, gente. Aqui é muito latente isso, aqui é uma realidade, aqui é muito complicado. Na América do Sul parece que são notícias que chegam longe, mas aqui isso é muito sério. E o presidente Lula percebeu isso durante a viagem. O Brasil não pode se meter nessa briga, mas pode sim ajudar na mediação da paz. É muito importante para o nosso país e a América Latina, né, que essa guerra termine. E segundo Itamaraty, a real posição do Brasil sobre a guerra é a condenação à invasão, né, e o reconhecimento à integridade territorial da Ucrânia. O que a gente não pode perder de vista é que o contexto de 2023 é muito sombrio. Para a gente falar de paz no grande tabuleiro de war, chamado Mapa Mundi, é preciso entender que cada declaração tem grandes consequências geopolíticas e que o Brasil não pode mais cometer deslizes. Falar de paz, sim, e com uma proposta clara. Sem falas para levantar claques ideológicas, o governo Lula precisa agora pensar como nação, seguir em frente e encerrar de uma vez por todas a campanha política de 2022. Afinal de contas, né, Thaís Freitas, temos uma economia inteira aí para cuidar no país, não? É verdade.